Muito boa tarde, Brasil. Mesmo que a gente quisesse, não daria para fugir de um tema político no dia de hoje. Nós estamos ali, ó, olhando o domingo chegar, né? Nesta quinta-feira, a gente já vê aí pular sexta, sábado, domingo de manhã, eu estou lá votando, primeiro da fila, com certeza, né? Agora, você vai fazer a mesma coisa. Até porque, se há uma coisa que, graças a Deus, o número caiu expressivamente nas pesquisas, é de quem vai anular o seu voto ou simplesmente votar em branco ou coisa parecida. Tem aqueles também que disseram que nem lá vão aparecer para justificar o voto depois. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Eu já fiz isso. Na primeira eleição da urna eletrônica, eu até fui votar. Fiquei, acho que 5, 6 horas na fila e com o meu sobrepeso total aqui, 100 quilos sobre os pés, eu não aguentei ficar mais e fui embora. Depois dá um trabalhinho ir lá justificar, mano, velho. Você enfrenta uma fila para pegar um papelinho, aí você vai pagar o papelinho, tem que voltar, enfrenta uma fila para entregar e tudo mais. Vale a pena você perder 10 minutos e ir lá votar. Mas nisso aí vamos falar de política, né? Até porque tem pesquisa Ibope na praça, Datafolha fez uma muito importante lá atrás, a da CN, Confederação Nacional dos Transportes, com a MDA, também saiu, e há outras pesquisas mais que nos dá uma noção, principalmente de Brasil, para nós de Brasília aqui, e 4 estados, pelo menos, mas pelo menos Rio, São Paulo e Minas Gerais, dá para a gente costurar um pouquinho. E para isso eu estou recebendo 2 cientistas políticos. Eu sempre digo a ele, quando vem pela primeira vez, que vai virar freguês, e eu já contrato logo, né? Disseram que eu não devo falar que eu não pago. Mas não pago mesmo, pô. Né? Eu não tenho dinheiro para pagar. Aqui é na base da amizade mesmo, né? E eu estou recebendo mais uma vez o Matheus Leone. Falei que ia voltar, né, mano, velho? Virei freguês. Tá bem? Obrigado por ter vindo, viu? Um prazer. E agora, ao lado de um veterano aí que está comigo, mas bote anos nisso, né, Rócio? Rócio Barreto, mais uma vez, querido. Obrigado, mais uma vez, por ouvir o meu... Vem cá. Chamado. Meu chamado. Estou sempre às ordens, Celso, é um prazer, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo um dos assuntos que eu mais gosto, e a você de casa, eu gosto muito de debater e tentar ajudá-los a entender um pouco melhor a política e a gente fazer esse debate, que é maravilhoso, e a gente precisa disso daí. E pegando o gancho do Celso, no domingo, não deixe de ir às urnas. Vem cá, e dá para a gente encarar de peito aberto esse final agora de luta eleitoral, porque virou luta, né? Virou, como diz o outro, eles estão no verdadeiro ringue mesmo, para valer. Isso não está desgastando, ao invés de melhorar a situação de voto dos candidatos? Não? Olha, está desgastando, sim, principalmente com as propagandas que entram. Quando a gente menos espera, está vendo a novela ali, aí passa o comercial e entra. Essa é a que mais desgasta, porque as pessoas, quando é no horário eleitoral, elas não querem ver. Quando é 1h30, sabe que atualmente são 20 minutos, o cidadão vai lá fazer o pipizinho, vai jantar. Isso, exatamente. Vai, né, sai, ouve uma música, exatamente. Agora, está desgastando muito, principalmente o tom agressivo que tornou a campanha política. Mas dessas formas que está sendo conseguido mudar um pouco a opinião das pessoas. A gente viu aí o candidato Bolsonaro sendo massacrado, mostrando falas deles que muitas pessoas desconheciam, né? Para não ficar aquele 1900 antigamente. Isso, 1900 antigamente. Eu vi o Bolsonaro falando, menino, devia né? ter uns 20 e poucos anos de idade. Então, fica aquele disse-me disse, falou, não falou. Então, está tentando colocar dessa forma. Do mesmo modo, a campanha do Bolsonaro tenta desconstruir a imagem do Haddad e ligando ele bastante ao PT, que teve a imagem desgastada, muita gente do PT preso, alguns tesoureiros presos, e muita gente falando do PT com as delações. Então, as campanhas virou isso. São 5 minutos, mas desses 5, de 2 a 2,5 minutos, é atingindo o outro, falando mal do outro. Aí depois, os outros 2,5 minutos, começa a apresentar propostas.
Dividiram bem o tempo, né? Mais ou Agora, menos se dessa fosse só a campanha nacional, eu ia dar um jeito. A de Brasília também tá uma baixaria, não tá, não? Tá, virou uma baixaria, principalmente, vamos combinar, por parte do governador. Eu até consegui entender, pelo que nós vimos da pesquisa Ibope que saiu ontem à noite, o governador Vai por está tudo ou numa nada. situação muito complicada. O cara que abre um jornal ou ouve a televisão, olha, acabou de sair a 75 a pesquisa 25. Ibope, né? Aí ele abre lá e vê um negócio desse aqui, ó, né? Aqui, ó, mostra para mim, Mário, por favor, né? Ibanez 74, que é o adversário, né? E o atual governador está aqui embaixo, que é o Hollenberg, 26%, né? Brincadeira. Aí pula para cá e ainda, melhorou um pouquinho, hein? Melhorou nada, 75 a 25, né? Não muda absolutamente nada. Agora, tem jeito, o único jeito é bater, trazer alguma coisa assim que detone com a vida daquele que está na frente? Não tem mais tempo. Nem se ele quisesse, nem se ele tivesse alguma coisa assim para trazer de bomba, daria tempo. O Ibanez está se precavendo, não vai mais aos debates, né? Diz que não vai mesmo. No segundo turno, para ele é uma estratégia natural, só se desgastaria indo a esses debates, né? Agora, no caso do governador, ele está indo para o tudo ou nada. Ele está tentando ali, só que é uma rejeição tão alta que ele não consegue reverter esses votos de forma alguma. É uma rejeição que, pelo que saiu na pesquisa de ontem, já atingiu, da do Metrópolis, atingiu 60% de rejeição. E tem essa questão, o candidato que bate muito, que vai para o tudo ou nada, ele corre o risco, inclusive, de perder voto. Ele corre o risco da rejeição dele aumentar. Porque o eleitor nem sempre gosta de ver essa baixaria de campanha. E se o eleitor considera que alguma coisa foi, digamos assim, muito baixa, foi um ataque muito baixo, ele cria uma rejeição pelo candidato que usou. Não tem jeito. Então, assim, A gente viu isso aí aqui, Celso, no debate. Cristóvão Buarque, que estava acima, e Joaquim Roriz. O Cristóvão Buarque usou assim de uma linguagem mais típica de intelectual, enquanto o Roriz ficou naquela fala caipira e menos arrogante, mais humilde, aí sobressaiu isso. E agora, pegando... Ele ficou no goianês mesmo, goianês. né? Ora, que era o Joaquim Roriz, né? Exatamente. E agora, pegando o raciocínio do Matheus, no marketing político, a gente vê que há vacinas. O que é uma vacina? É você se precaver de uma doença. Então, a gente viu aí o Ibanez se precavendo quando ele registrou a queixa-crime na polícia, dizendo que havia possibilidade de haver um fake news em relação à questão da pedofilia. Então, ele foi à frente e se precaveu disso daí. Então, tudo que vier em relação a isso daí, pode até ser que tem alguma coisa, ele já está vacinado disso daí. Então, ele já pulou na frente e falou para a população. Então, fica um pouco mais difícil, né? Sabe uma coisa que eu estou percebendo? O cidadão ouve o galo cantar lá longe e faz a sua interpretação. Isso, exatamente. Ele nunca foi galo na vida dele, né? Ele nunca passou por um terreiro. E ele está lá dizendo, sabe, canta como galo, mano, velho. Você quer, olha, o tropeço. Há tropeços e tropeços, né? Quando você pega, por exemplo, a fala do Eduardo, né, do Bolsonaro, coisa de 4 meses atrás, eu acho que ele nem estava pensando em campanha política, mas o cidadão também tem que ser comedido ao falar, né? E é lógico e evidente público, Celso, que todos. quando você traz o texto, saindo do contexto, fica difícil de explicar. Você, para poder condenar para valer o Eduardo Bolsonaro, você teria que ouvir pelo menos 10, 15 minutos da aula que ele estava dando lá, né? Mas não, aí eles pegam lá, basta um soldado e um cabo, eu vou lá e fecha aquele trem. Recruta lá, zero e sargentainha. E ninguém sequer lembrou, cara. Quem disse isso, sabe quem foi? Vadir Damu. Foi Jânio Quadros, mano, velho. Jânio Quadros, quando foi se defender de ter saído da presidência da República, renunciado, ele disse, se eu quisesse tomar uma posição naquele momento, eu iria lá com
um policial lá, né? Não me lembro se ele falou cabo, soldado ou sargento, né? Eu fecharia o Congresso Nacional e mandaria no Brasil. E o Brasil, naquele momento, diria sim para ele. O pior é que seria. Você é mais velhinho do que, do que o menino aqui. Exato. Você deve lembrar bem desse tempo, Ócio. Lembro. Não vivi esse momento, mas lembro perfeitamente, ouvindo as histórias, né? Lendo a história e conhecendo. Agora, não pode ficar ouvindo o bicho cantar lá longe, que é o maior tropeço. Para mim, o maior tropeço mas a que questão teve. da política é exatamente essa aí. Você aproveitar do erro do adversário. Você aproveita o que ele falou ali e de uma coisinha você faz um coisão. E mais, não é de hoje que os Bolsonaros sabem que vão disputar a presidência da República. É verdade. 4 meses atrás, você numa aula pública que está sendo filmada, que com um soldado e um cabo você fecha o Supremo Tribunal Federal, para um grupo que já é conhecido por não ter apreço quase zero às instituições, à democracia, que é acusado que defende a ditadura militar, tem que ter mais cuidado. Verdade. E aí o pai se colocou... fazer as contas, né, mano, velho? Isso. Como Pelo diz amor você, de Deus. vigia. Isso. Né? Já aconteceu, por exemplo, do cidadão dizer que o Bolsonaro, lá atrás, ele também aprontou na ditadura. O cara tinha nascido naqueles dias, mano, velho. Tinha poucos anos de idade. Agora vem um cantor, vai lá e fala que o general Mourão, né? Não, foi ele quem me agrediu, foi ele quem me... Aí vem um candidato, seu Haddad, né? Capta o negócio e não faz nem as contas para ver se o Mourão, naquela época, realmente ele teria tinha idade para isso. Quer ver? Bota essa matéria aí, por favor. Fernando Haddad passou o dia no Rio de Janeiro. Numa sabatina promovida por veículos de comunicação das organizações Globo, o petista acusou o general Mourão do PRTB, vice de Jair Bolsonaro, de torturador na época da ditadura. Haddad também afirmou que o presidenciável do PSL nunca teve importância no meio militar. Uma figura completamente desimportante no meio militar. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, Geraldo Azevedo declarou até num show que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Então, ver um ditador na condição de eminência parda de uma figura como o Bolsonaro, eu acho que deveria causar temor em todos os brasileiros minimamente comprometidos. A declaração de Geraldo Azevedo sobre Mourão foi no final de semana, durante um show. O músico diz ter sido torturado em 1969. No entanto, na época, o vice na chapa de Bolsonaro tinha 16 anos. Hoje, o cantor reconheceu o erro e pediu desculpas pelo transtorno que causou. À tarde, numa coletiva, o candidato do PT voltou atrás na declaração sobre Mourão. No entanto, manteve as críticas contra o general da reserva. Ao falar sobre o caso, Fernando Haddad disse que não usou dinheiro sujo para soltar informações na internet. Eu não peguei empresário corrupto com dinheiro sujo para soltar essas afirmações na internet. Sem fonte, falei com a cara limpa num programa para que fosse esclarecido. Foi esclarecido. O Geraldo Azevedo teve a clareza de esclarecer. Mas fica aqui minha solidariedade com o compositor, porque ele que foi vítima do regime que eles tanto apoiam, inclusive enaltecendo a ação do principal torturador do regime, que é o Ustra, o brilhante Ustra, que é uma pessoa que merece todo o repúdio da sociedade democrática do Brasil. Eu juro que eu pensei que o Haddad tivesse pelo menos dando uma nova cara ao PT. Mas nessa resposta dele aí, ele simplesmente não pediu desculpa para ninguém, não houve culpa, certo? Como é que você encara isso? O PT tem uma grande dificuldade de pedir desculpa, né? O PT, ele age e tem agido nessa campanha, não é diferente, como se absolutamente nada tivesse acontecido no Brasil nos últimos 14 anos. Como se não tivesse acontecido Mensalão, como se não tivesse acontecido Petrolão, como se não tivesse acontecido a maior crise econômica da história do nosso país, quiçá do mundo. E agora está com o presidente preso, o Lula está preso. Quer queira, quer não, está preso. Sim, está preso. E a questão é, o PT age como se nada disso tivesse acontecido. Agora, o PT, vindo numa situação dessa, num segundo turno que ele considera contra as forças antidemocráticas, o mínimo que ele deveria fazer para pedir o voto de quem nunca votou nele
é fazer um meia-culpa. É falar, olha, não dá, nós erramos mesmo, temos que mudar, vamos para Acreditei frente. no cantor, o próprio cantor fez a meia-culpa. Não, pediu exatamente, desculpa, Celso. Eu também concordo aqui com o Matheus que haveria necessidade disso, assumir e admitir. Erramos em tais pontos, erramos aqui, vamos trabalhar para consertar isso aí e, desde já, proponho que seja mudado essa linha de raciocínio para que a gente possa melhorar e tentar levar políticas públicas que possa atender um maior número de pessoas, uma coletividade. Olha, uma coisa é você, por exemplo, entrar na justiça dizendo, olha, o Bolsonaro espalhou fake news por aí tudinho, teve apoio de empresários e tudo mais. Vamos ver se ele está no meio desse bojo aí? Vamos descobrir, certo? Mais dia, menos dia, vamos descobrir. Pode demorar 2, 3 anos, como geralmente dura nesse país, para que haja uma descoberta, mas vão chegar com não. Foram só os empresários e acabou. Ou foi não, os empresários com a ajuda do próprio candidato. Tudo bem. Agora, você descaradamente, devia ter falado, mas eu já falei descaradamente, chega num grupo poderoso como o Grupo Globo, né? Ali tinha rádio, ali tinha jornal, ali tinha televisão, né? Poderosa como é e poderosos como são. Faltando 5 dias para a eleição. 5 dias da eleição. E ele descaradamente dizer que o general Mourão Celso, fez o que teria feito. Cá para nós, mano, velho. Deixa Vai eu te cuidar. só falar um pouquinho aqui. Quando as cinzas são jogadas ao vento, por mais que você varra ali, você jamais vai conseguir juntar todas as cinzas Você que acha, foi então, soprada. que muita gente vai continuar acreditando no que o Haddad falou? Sim, Mas, claro. Que muito, mas exatamente isso, é aquela questão da multa, Celso. É proibido colocar outdoor ali fazendo propaganda política. O que eles vão ganhar com a propaganda política é muito superior ao valor da multa. Então, você jogar, você falar, principalmente como você falou aí, um grupo grande como a Globo, televisão, rádio, jornal, impresso, tabloide, você fala aquilo ali, o que causar impacto, causou. Depois, se foi mentira, se não foi, se ele estava exagerando em relação àquilo ali, aí é depois, faz um pedido de desculpa com letras miúdas. E faltando 5 dias para a eleição, você não reverte um Não estrago consegue? feito nesse sentido. Aham. Até porque, por exemplo, o Haddad, que tem reclamado muito dessa questão de fake news, dizendo que ele próprio é muito vítima das fake news, ele se submeter a num programa como aquele, da Globo, jogar uma informação dessa sem apurar. E cá para nós, conhecendo o PT, eu não tenho dúvida que eles apuraram, viram que não era verdade, mas que valia a pena soltar de qualquer forma. E não pediram desculpa. Não vão pedir desculpa. Para o candidato não. Quem errou foi o cantor. Eu só repassei a informação que o cantor deu. Então a culpa não é minha. É o custo-benefício. Repassou uma informação falsa, não sabemos se sabia ou não se era falsa, mas repassou uma informação falsa e não teve a hombridade de reconhecer que a informação era falsa. É verdade. O general Mourão deu uma respostazinha, né? Pequenininha, até foi simpáticozinho na resposta dele, né? Ele acostuma, às vezes... Estilo dele, né? O jeitão dele, que eu gosto do jeitão dele. Acho que o Brasil está precisando de jeitão, realmente. A presidente Dilma, para mim, na minha opinião, só não foi à frente como presidente da República porque ela deixou de usar o dedo em riste como ela fez nos primeiros dias de governo dela. O Brasil estava pedindo uma presidente da República, na época Dilma, que botasse o dedo em riste e que batesse de frente com as ideias de jiricos que eram apresentadas naquele momento. E ela fez isso como ninguém. Aí depois disseram para ela que ela tinha que ter jogo de cintura. Dilminha, paz e amor. Aí como é que ela ia ter jogo de cintura? Caiu, e caiu feio, lamentavelmente, a ponto de ser cotada para ser uma senadora da República em Minas Gerais e as urnas dizerem exatamente o contrário. É complicado, muito complicado. Bota o general Mourão aí. Em entrevista ao jornal o Globo, o candidato do Partido dos Trabalhadores, senhor Fernando Haddad, repetiu essa mesma asneira. Portanto, minha gente, vejam o grau de mentira, o grau de estupidez, o grau de incoerência dessas pessoas. Como pode o senhor Fernando Haddad querer governar o nosso país se não consegue discernir a verdade da mentira? Aliás, ele não consegue discernir porque a mentira faz parte da vida dele.
Acaba sobrando um bocadinho, né, Mané? Não, exatamente. É exatamente aquilo que a gente vinha conversando, Celso. Na política, as pessoas usam dos erros do adversário para crescer politicamente. Quanto mais eles puderem esticar isso aí, o Fernando Haddad fez isso, o Fernando Haddad fez aquilo, eles vão ganhar em relação a isso aí, do mesmo modo que o Haddad falou. Como você disse, o Eduardo Bolsonaro, em uma aula que ele estava dando no Paraná, ele deixou correr que poderia acabar no STF com um soldado e um cabo. Aí o pessoal faz um alarde grande exatamente para ganhar politicamente isso aí. Tem que acreditar alguma coisa. E o próprio Mourão já foi motivo de muito desgaste para a candidatura do Jair Bolsonaro. Sim. O Mourão tem uma mania de falar demais e falar asneira. Já falou em autogolpe, já falou em nova Constituição com um grupo de notáveis, sem Congresso Nacional. 13º, férias. Já falou em intervenção militar, já falou da questão do 13º e das férias, já falou de tudo. E tomou, acho que o Jair estava no hospital na época, deve ter chamado ele, falou, chama o Mourão aqui, falou, pelo amor de Deus, fique quieto até o resto da campanha. Então, foi uma resposta curta, elegante, né? Foi até elegante. Essa foi bem treinada, né, mano, velho? Essa foi E bem ensaiada. pensada, né? Exatamente. Você, ó, minha turma, senta aqui, vamos fazer uma resposta aqui. Não, exatamente, Celso. E aí vai continuando isso aí. Mas agora, em relação... Você ia falando aí. Não, veja bem, eu estou tentando trazer isso para o contexto do momento da fala do Eduardo. Pode trazer a aguinha para os meninos aqui, João? Né? O Eduardo Bolsonaro. Aí isto fez uma série de coisas contra o próprio Bolsonaro. Juntando-se a isso, vem a denúncia da Folha de São Paulo, queiramos ou não, é o jornal que disputa a maior circulação do país, ali pau a pau com um ou dois adversários, mas acredito que mais um, né? É a eterna briga Folha e Estadão. Exato. Não é isso? E aí me bota uma denúncia dizendo que o Bolsonaro estaria um grupo formando fake news e disparando eletronicamente aí, utilizando os meios possíveis e imagináveis e até inimagináveis, mas isso não mexeu tão grandemente com as pesquisas. Por quê? Bom, houve até uma quedinha. Eu acho que imaginavam eles que a queda seria vertiginosa. Sim, a questão eu acho que nessa altura do campeonato o eleitor já está razoavelmente cristalizado. Você tem um número pequeno ali que eu acho que está disposto a mudar de voto. Nessa questão da denúncia da Folha, o que o TSE vai precisar dizer para a gente é o seguinte. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que doação empresarial está proibida. Ponto. É ilegal. Empresa não pode doar. A questão é... Mas o empresário não pode? Não, pode então a empresa. Não. O empresário pode pessoa física. Então, o mas não foi o empresário, caso. ele, pessoa física, Sim. você, Rócio, é dono de uma Isso. empresa de comunicação. Suponhamos. Certo. Certo? E aí tem um amigo que foi candidato. Ponto. Isso. Você não doou através da sua empresa, né? É isso. RB Comunicação, Rócio Exato. Barreto Comunicação. Mas você doou como cidadão, Rócio. Como cidadão. Até 10% Isso, do seu rendimento do que do ano anterior. eu declarei. Do que você declarou em imposto de ano. renda. O problema- Como você ganha uma fortuna, pode doar uma fortuna. Não, O problema foi que... desde que esteja dentro Isso. dos limites. O que É foi lógico. declarado pela Folha, o que foi apurado pela Folha, é que a doação foi de empresa. O gasto foi feito por pessoas jurídicas para essas questões do WhatsApp. A questão que tem que nos ser dito primeiro, se a empresa não pode doar para a campanha, ela pode fazer gastos que não sejam doações em prol de um candidato, que foi isso que foi feito. Não foi feita uma doação ao candidato, mas a empresa contratou alguma coisa em benefício do candidato. E não foi declarado. E não foi declarado. Porque aí fica muito fácil. Por exemplo, eu, empresa, não posso doar para a sua campanha, Celso. Sim. Mas aí você é candidato, eu pego uma gráfica e mando rodar 10 milhões de adesivos seus. Certo. Como não pode doação, como não é uma doação, primeiro, não tem limite de gasto, não tem aqueles 10%, não tem prestação de contas ao TSE, não tem apuração, não tem nada. Então o TSE vai ter que nos dizer, é legal ou não é legal? E do ponto de vista da justiça eleitoral, do direito eleitoral,
tem uma coisa, não importa se o candidato sabia ou não sabia. É mesmo? Importa se ele foi beneficiado ou não. Exatamente. Então, nós temos aí, e acredito que já é um ponto de contestação que vai ser levantado na Justiça Eleitoral, não há nenhuma dúvida, o PDT e o PT já levantaram essa questão. Resumindo o que o Matheus está falando, Caixa 2. Caixa 2. O que é investido na campanha e não é declarado é Caixa 2. Pode ser R$1 e pode ser 50 milhões. Então, a questão que está sendo contestada é exatamente isso daí. Porque, antigamente, eles cobravam exatamente, inclusive do PT. Caixa 2, Caixa 2, Caixa 2, Caixa 2. Odebrecht foi o quê? Lava Jato foi o quê? Além de Caixa 2, que prejudicou tudo isso daí. Descobriram as artimanhas do que fazia numa campanha eleitoral exatamente pelo Caixa 2. As empresas doavam, tanto é que o STF Agora próprio vão ter que proibiu. provar que isso alterou alguma coisa. Sim. Sim, E exatamente. eu não vi alteração nenhuma, a não ser depois que isso foi dito. Mas o espaço próprio foi candidato muito caindo curto um pouco, também, né, porque Celso? antes ele permaneceu lá em cima. Mas a questão é que o espaço é muito curto e, como disse o Matheus, os votos já estão cristalizados. As pessoas que poderiam mudar em relação a isso aí já foram mudadas acreditando numa suposta fake news que foi defendida pela E, Folha. Celso, tem uma questãozinha aí que eu acho que é importantíssima. Na questão do Jair, não importa se ele sabia ou se ele não sabia, se foi beneficiado ou não, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que essa questão vai ficar sub júdice durante a maior parte do mandato dele. Assim. E vamos combinar que ela vai ser como uma espécie de válvula de escape, caso o governo dele tente medidas mais autoritárias, digamos assim. Ou não se dê bem. Ou que não a crise consiga política, governar ou que a crise como política outros se tentaram mantenha. e não conseguiram. Então, o TSE vai segurar isso na mão dele durante a maior parte do mandato. Havendo uma crise institucional, uma tentativa de ruptura, eles vão botar isso para votar e vão caçar essa chapa. É a minha percepção sobre a questão política que envolve o TSE. A própria cassação da chapa Dilma Temer ali, por que não foi feita? Tinha motivo para caçar? Provavelmente sim. Tinha motivo para não caçar? Provavelmente sim. A questão Chapa inteira? É. Chapa dividida? Exatamente. O TSE preferiu não caçar e deixar o presidente Temer terminar o mandato dele, que é num momento muito difícil do país, em termos de estabilidade econômica e política. Mas neste momento, por exemplo, praticamente, segundo o Ibope, não alterou porcaria nenhuma, né? Houve uma Bolsonaro pequena continua, oscilação. uma pequena oscilação, mas a distância está meio longa. Não, ainda, está né? longa. Celso, agora, vale registrar que o Ibope e o Datafolha erraram grosseiramente no primeiro turno. Isso a gente deve fazer uma avaliação e fazer um debate. A única pesquisa do Ibope que deu certo foi a pesquisa Boca de Urna, divulgada no sábado. Disse isso aqui da última vez que eu vi. Saiu o Datafolha, saiu o Ibope, saiu o MDA, saiu... Mas teve mais uma ou duas aí. Teve da alguma. Record, né? Aquele do Vox grupo ligado Populi. a O Vox Populi que é ligado. Paraná Isso. Pesquisa. Paraná Pesquisa e todo mundo. E está todo mundo nesse nível aí, ó. Próximo de 60 para o Bolsonaro, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. A Vox Populi E o está a Haddad diferença de com 3 40 e pontos. tiquinho, no caso do Ibope anteontem foi 43%. A Vox Populi está a 3 pontos. A do Ibope de ontem está a 7 pontos. Então, está uma E a do proximidade. Ibope, ontem, vale registrar que o Haddad reduziu aí com A rejeição? 4% a diferença entre Qual que é ele que e a o- CUT Vox Populi. Vox Populi. É o Vox Populi. Vox Populi. Ali eles quase que deram a vitória do Haddad ali, né? Não, 3 pontos. Que está Tá fazendo o verdadeiro papel Está dele. 47, 53. E a de ontem deu 43, 57. Então, 7 pontos. Para 3, eu creio que mais ou menos dentro de uma margem de erro. E também a diferença de dias, né? A questão de dias. Vox Populi, me parece que foi do final de semana. Além de Brasília, que as favas parece que estão contadas, e pelo que vocês disseram aqui, não há como mudar, nem que solte um rojão, uma bomba, uma como é que chama? Uma implosão, Celso. né? Que o lago vire um tsunami,
e tudo mais, não tem como inverter os 75% do Ibanez e os 25% do Hollenberg. Celso, eu acho muito difícil aqui no Distrito Federal, mesmo porque não há tempo hábil. Se houver uma bomba, houver uma explosão do Lago Paranoá, como você falou, não há tempo hábil para que todas as pessoas saibam que o Lago Paranoá explodiu. Não tem tempo hábil. É verdade. As eleições é domingo, hoje é quarta-feira. A propaganda eleitoral termina amanhã. Né? Por que vocês pararam para pensar? Vamos voltar para o Bolsonaro e o Haddad. O pessoal que tem, por exemplo, que ganha até um salário mínimo. O Haddad tem lá entre eles 59% de intenção de voto, 60%, né? Enquanto o Bolsonaro cai para 41%. Agora, já pega, por exemplo, de 1 a 2 salários mínimos. Bolsonaro 57%, Haddad 43%. Quando você pega mais alto, de 2 a 5 salários mínimos, Bolsonaro 65, 65, Haddad 35, uma diferença de 30 pontos. Mais de 5 salários mínimos, Bolsonaro 71%, Haddad 29%. Celso, existe uma explicação óbvia para isso. Diga. Na minha opinião, o crescimento do Bolsonaro se diz respeito, eu até comentava com o Matheus ali no cafezinho, que foi devido a uma incompetência do Geraldo Alckmin e da equipe de marketing dele. Mas agora, esse crescimento do Bolsonaro é porque as pessoas não se sentiam confortáveis com as agendas progressistas, tanto do PSDB como do PT. E essas pessoas migraram para o Bolsonaro, vendo nele uma esperança de trazer essa dicotomia, PT, PSDB, e colocar algo que pudesse os representar. Por isso que em relação ao salário, são essas. É uma classe média do Brasil que se sente insatisfeita, com os direitos que a Constituição de 88 trouxe para a população brasileira e os benefícios que estão inclusos nessa agenda, vamos chamar assim, de uma agenda progressista desses partidos, e elas não se sentem assim representadas. Então são essas pessoas. Agora, as pessoas que ganham menos as que mais precisam dos benefícios dessas agendas progressistas, sejam elas de cunho assistencialista, paternalista ou não. Essas outras pessoas são aquelas que trabalham e precisam se sentir mais confortável e esperançosas. Essa é uma justificativa que eu tenho para que as pessoas que ganham mais estarem numa posição melhor acima do Bolsonaro. A minha leitura, Celso, é a seguinte. Aqui o aluno pode contestar o professor. A minha leitura é a seguinte. Não, eu concordo com o Rossi e eu tenho algumas coisas a adicionar. Por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, nos anos principalmente do PT, criou uma massa do que nós chamávamos de classe C, uma nova classe média. E essa classe média, essa classe C, ela durante ali 2006, 2010, 2014, foi a resistência do PT. Isso. O PT ganhou as eleições por ter conseguido manter essa classe C votando nele. Nessa eleição agora, nós já tivemos um descolamento da classe C do PT. Pelo contrário, ela se tornou extremamente anti-PT. Isso. Por quê? Porque é uma classe C que ascendeu a esse patamar, saiu da pobreza para um patamar de classe média, mas que notou que não tinha saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte de qualidade, segurança pública, que os serviços públicos não eram capazes de serem providos pelo Estado. Então, ela, obviamente, se colocou naquela situação, eu pago imposto, não sei o quê, e voltou. Durante muito tempo, eu imaginei que o eleitor do Bolsonaro fosse majoritariamente mais pobre, mas o que as pesquisas foram mostrando para a gente é que não. É principalmente a classe média e a elite do país. E até na área educacional, né? Quando você pega, por exemplo, quem tem até quarta série, né? O Haddad ganha de 52 a 41. Já de quinta a oitava série, Bolsonaro já começa a subir, com 45% contra 41% do Haddad. Então, o ensino médio,
Bolsonaro 56, Haddad 33. Ensino superior, Bolsonaro 57, Haddad 30. Exato, é exatamente por isso. As pessoas não acreditam mais nessas agendas progressistas devido ao desemprego alto e principalmente à violência. O que as pessoas mais sentem é a questão da insegurança em relação a essas agendas e a defesa dessas pessoas, né? Então, elas tendem a ir Bolsonaro. Então, eu creio que esse é um dos motivos. Por exemplo, a elite está preocupada em ter que blindar a BMW que ela acabou de comprar. Isso. Então ela vota por causa da segurança pública. Em termos de escolaridade, e aí é importante também, a questão da corrupção. O voto no Bolsonaro é muito um voto anticorrupção. Se vai resolver ou não, é outra história. Acho que não resolverá. Mas é um voto anticorrupção. Então, os eleitores, vamos dizer assim, mais instruídos, são mais sujeitos a esse tipo de discurso moralista. Os eleitores menos instruídos, eles estão preocupados, vamos dizer assim, com situações da vida dele, que é desemprego, não ter dinheiro para comprar o gás de cozinha que está caro, não ter dinheiro para andar de ônibus. Era saúde, a minha pergunta que eu ia fazer agora. Tava Exatamente. Aqui, ó. Eu costumo fazer uma analogia para o Celso, que eu defendo o voto distrital. Voto também. distrital puro. Eu misto. Entendeu, Celso? Porque o que as pessoas querem no Lago Norte é diferente do que as pessoas querem aqui no Sol Nascente. O que o pessoal quer no Sol Nascente é um hospital, um restaurante comunitário, asfalto, melhor saneamento. Enquanto o pessoal do Lago Norte quer que tenha ali uma ciclovia, uma segurança maior, um parque. Então, há essas diferenças. Então, é dessa mesma forma que a gente vê o que as pessoas optam quando escolhem o Bolsonaro e outras que optam escolhendo o Haddad. O Haddad é aquele. Eu lembrei de novo das meninas do Correio Brasiliense. Pergunta que não pode calar. Quando você vem a público e diz, o botijão de gás, que hoje está sendo vendido a muitos lugares acima de R$100, ou próximo disso. Está em média 80. Em média é de 70 para cima. Muito raramente se acha com um valor mínimo. Aí o candidato diz, botijão de gás a R$49. Salário mínimo acima da inflação e até para aposentados. 20% de aumento no Bolsa Família. 20% do Bolsa Família, eu não sei se ele falou em 13º, como o Bolsonaro falou. Mas se daqui para o final da campanha, quase certeza que, se ele percebeu que ainda não surtiu o efeito do jeito que... Me lembrou a campanha de Geraldo Magela e Joaquim Roriz. Verdade. Isso aí pode fazer alguma diferença no domingo? Não tem a menor dúvida disso, Celso. Quanto mais pessoas souberem que essa é a expectativa, Celso, porque muitas pessoas, a expectativa dela é ter um aumento ali no benefício que ela recebe, seja auxílio desemprego, auxílio alimentação, Bolsa Família, e tudo isso Brasília Sem Miséria, essas coisas assim, todos esses pão e leite. Quanto mais benefício essas pessoas, eu estou desempregada, mas o governo está me dando condições de me alimentar. Então, é melhor eu votar nesse aqui, que vai aumentar esse benefício, do que votar na expectativa daquele outro. E eles começam a fazer esse balanço aí. E nesse balanço aí que a gente vai ver se há condições de uma virada. Exato. Celso, eleitor não vota contra o seu próprio interesse. Ninguém no mundo vota contra o seu próprio interesse. Rapaz, uma coisa que me chamou a atenção na campanha do Haddad, quem ganha até 5 salários mínimos, foi ele que falou isso, não foi? Não vai pagar imposto de renda, né? É que a gente ouve tanto os dois candidatos que você acaba se perdendo. Mas ele disse que não pagaria imposto de renda. Né? Porque nós que vivemos de salário, pagamos imposto de renda em cima de salário. Salário nunca foi renda. Pô. Não. Eu teria que fazer uma conta de chegar. Eu ganho 1.000, gastei 850, sobrou 150, que foi minha renda. Aí eu pagaria em cima de 150. E olha lá. Se pagaria. Há uma questão aí que populismo em época de eleição não é novidade para ninguém. Pelo contrário, nós de Brasília sabemos disso populismo melhor em época do que de eleição ninguém. não é novidade. Quando você chega numa eleição, você promete. Se você vai cumprir depois, não sei o quê, é mais difícil. Então, assim,
São promessas mirabolantes, Bolsonaro também tem várias delas, por exemplo, o Paulo Guedes, ele é economista dele, fala que vai zerar o déficit em 1 ano. Não vai. Vai zerar em 2? Não vai. Vai conseguir privatizar, arrecadar R$1 trilhão com privatização? Não vai. Vai conseguir fazer o que ele está falando? Não vai. Mas está prometendo. Então, assim, se isso vai ter efeito no dia da eleição ou não, lógico que tem. Promessa populista não é conhecido por tirar voto. Pelo contrário, ganha voto com esse tipo de coisa. Agora, os dois lados estão fazendo essa guerra de proposta populista. E eu não duvido, hoje à noite, na propaganda eleitoral de hoje de noite, e amanhã, isso daí dobrar. E cada um propor mais coisas assim, é impossível de se resolver. Não, você lembra, o debate da Rede Globo, Joaquim Roriz e Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, você vai pagar os 28% de aumento do servidor? Não, não dá, o orçamento não permite. E você, Joaquim Roriz, vou pagar no primeiro dia depois que eu assumi o mandato. Quem ganhou? Quem ganhou, é lógico. Exato. Houve uma virada. Eu acho que aquilo ali foi definitivo, né? Sem dúvida, ali foi uma bala de prata mesmo. Foi uma bala de prata para derrubar o Cristóvão Até porque Buarque. não havia esse escândalo de diferença que há hoje entre o atual governador e o outro candidato. Não, a diferença era 3 pontos. 3 pontos poderiam ser mudados e poderia estar dentro da margem de erro. Já estão querendo que a gente encerre o programa. 5% você vira num dia. Verdade. Onde é que a gente vai ter virada? Para valer mesmo. São Paulo a gente não sabe se dá Dória ou se dá o Márcio França. França. Olha, São Paulo, Celso, a diferença entre o Dória e o Márcio França está 3 pontos. Depois de divulgado os vídeos escandalosos do Dória, isso aí ou podem cristalizar ele como governador de São Paulo ou podem tirar ele completamente. Vai depender da leitura que as pessoas fizerem disso daí. Vai ter debate amanhã em São Paulo, né? Então, vamos ver. Amanhã em São Paulo, amanhã em Brasília. Na quinta-feira à noite, não é isso? Então, hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite. Né? Tem debate para o pessoal ver. Em Brasília não vai ter porque o Ibanez disse que não vai. E acertadamente. Agora, o que me chamou a atenção em São Paulo são brancos e nulos. Ou não sei. 11% mais 3%, que votam. 14% e votam, né? Que chega e lá aí na hora pode, da urna, numa hora vota. dessa, fazer uma diferença para quem tem ali 53 a 47. Isso, exato. Então, basta mudar 3% mais um voto. E outra, esse branco nulo, quando ele vai para a urna votar, você tem que prestar muita atenção em quem tem a maior rejeição. Outro lugar que eu estou achando que pode ter uma virada de mesa, e os números estão mostrando isso, é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O Eduardo Paes pulou para 44. Reduziu uma diferença de 20 caiu para 56. Pra isso é uma tendência. Tendência. E dizem que no Morro tudo pode mudar, dependendo da lei que tiver imposta ali, né? A gente sabe que tendência é mais importante que retrato. Então, hoje está 56,44, mas se a tendência for de subida e uma tendência de queda... Exatamente. Eliana Pedrosa aqui em Brasília. Primeiro lugar no Ibope, no Datafolha, em todos. Só que aí você já vinha perdendo. 20, 19, 18, 17... É o que eu falo com o Celso. Uma pesquisa é o retrato, como o Matheus falou aqui. Agora, várias pesquisas do mesmo instituto é a tendência. Aí você começa a ver essa curva, se mantém em linha reta, se há oscilação para cima ou para baixo, aí dá para você fazer uma avaliação do que vai acontecer, independente desse instituto estar fora da caixinha ou não, e no como Rio, estiver. E no Rio a variação foi fora da margem de erro. Minha terra é muito montanhosa, né? A gente está lá na terra, na Mantiqueira, né? Então eles falam assim, fogo de morro acima e água de morro abaixo é catastrófico, né, mano, velho? Então, exatamente. Né? E aí está um fogo para cima, uma água para baixo, né? Um tentando apagar o incêndio, o outro tentando botar mais incêndio ainda, e a gente não sabe do que vai dar, né? Eduardo Paes é um político muito habilidoso, não é o famoso macaco velho, né? Foi prefeito do Rio de Janeiro, tem uma experiência de campanha que o Witzel não tem. E o Witzel também, saiu o vídeo dele, ensinando os juízes a burlarem a lei para receberem mais. E ele
pegou mal. E ele é barriga verde na política. Pode ser bom lá no tribunal e tudo, mas na política ele é barriga verde. Ele está aprendendo agora, a primeira campanha. Deu carteirada falando que ia dar voz de prisão para Eduardo Paes no debate. Tem muita coisa para acontecer, né? Agora, Minas Gerais, eu acho que também o Anastasia, da última pesquisa para essa, nada mudou, ele oscilou um pouquinho para baixo, ele oscilou um ponto para baixo. E a diferença é grande, a diferença é grande. Por isso Quer que dizer, quando vai você dar falou, eu o falei cidadão Minas, eu falei do novo não. lá O mesmo, Zema né? provavelmente vai ser o governador. Exatamente. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite aumentou a diferença, o Eduardo Leite do PSDB, o atual governador Zé Ivo Sartori não deve ganhar. não se Beberibe se reelege, mantém. E o Rio Grande do Sul mantém a sua tradição de nunca não ter reeleger. reeleito um governador. Essa é uma tradição gaúcha mesmo. Nunca. Nenhum governador Nunca foi tiveram um reeleito. governador reeleito. É a grande verdade. Para a gente encerrar, você mostrou quantos dedos aí, Joãozinho? Que eu tenho de minuto? Ah, então tá bom. Dá para a gente. Pega esse vídeo número 1 aí. É uma questão. Por que há uma preocupação sempre constante, né, dos nossos tribunais eleitorais em mostrar que a urna funciona, né? Agora, por exemplo, em defesa da confiabilidade da urna eletrônica, né, a presidente do TSE, a Rosa Weber, juntamente com 27 presidentes de tribunais regionais eleitorais, né, divulgaram uma carta à nação brasileira para mostrar que o negócio é sério. Coloca aí, por favor. Na carta é reafirmada a total integridade e confiabilidade das urnas eletrônicas e do modelo brasileiro de votação e apuração. Ela diz também que a urna eletrônica é totalmente segura, com 8 barreiras físicas e 30 digitais, que inviabilizam ataques de hackers e que em nenhum momento ela é conectada à internet. Que não existe a possibilidade da urna eletrônica completar automaticamente o voto do eleitor. Esclarece que o processo de votação é perfeitamente auditável. Informa que a Justiça Eleitoral, rotineiramente, realiza testes e auditorias que comprovam e asseguram a transparência e absoluta confiabilidade do voto eletrônico. E conclama a sociedade em geral para atuar em prol da manutenção do Estado Democrático de Direito, com respeito às instituições, multiplicando esforços para garantir a manutenção de direitos duramente conquistados, que asseguram a concretização do processo eleitoral transparente, seguro, justo e democrático. Uma carta como essa é mais para que o brasileiro realmente tenha credibilidade na urna, apresente crer na urna, ou é para esses grupos que estão visualizando? Há um grupo, inclusive, estrangeiro aí, né, que está acompanhando as eleições nossas. As duas coisas. Eu diria que nos últimos anos, o Brasil, acho que de 2 eleições para cá, se tornou a grande teoria da conspiração a questão das urnas eletrônicas. Não dá para auditar, completa voto, fui votar em um voto, não aparecia o nome. Então, assim, se tornou uma grande teoria da conspiração alimentada pelo Bolsonaro, que diz que se ele ganhar, a urna vale. Né? Até hoje, ele diz que se ele ganhar a eleição, a urna vale. Se ele não ganhar a eleição, foi fraude. Então, assim, no caso da urna eletrônica, o eleitor, a gente sabe, eu já verifiquei, a gente já verificou vários casos nesse sentido. Eles fizeram, o TRE fez uma auditoria lá no Paraná e notou, mais de 100 mil eleitores tentaram votar para presidente da República na hora que era para votar para governador. Então, óbvio que o voto não aparecia. É lógico. Só que o eleitor, às vezes desinformado, tenta, não consegue, já fica afobado, já sai falando que há uma fraude na urna, filma a urna num negócio errado. Então, assim, e aí cria-se uma teoria da conspiração sobre as urnas eletrônicas. Ela é 100% segura, Celso? Não. Nenhum modelo eleitoral de votação é 100% seguro. Quem fala que voto em papel é 100% seguro é porque nunca viveu uma eleição de DCE lá na Universidade de Brasília. Urna grávida era o que mais tinha. Você assina pela pessoa e insere voto. Modelo eleitoral com voto em papel tem como fraudar? Tem. A Venezuela fez isso. Maduro ganhou a eleição assim, no voto em papel. É verdade. Modelo digital tem como fraudar? Tem. Óbvio que a Justiça Eleitoral está sempre tentando aperfeiçoar a segurança da urna eletrônica. Toda eleição ela tem um aperfeiçoamento. E acho que dá para a gente avançar com situações como blockchain, que já tem aí, que é a mesma coisa das criptomoedas, que dá uma maior segurança. Mas segura, ela é. É verdade. Eu não entendi nada do que você falou no final aí, porque desse trem eu não conheço nada, entendeu? Eu só sei lá apertar o botão, mais nada. E graças a Deus por isso.
Mas ela é confiável, Celso. Ela é confiável, sim. Quando ele falou assim que urna de papel, a gente lembra que os coronéis faziam o seguinte na urna de papel. Você chegava com uma cédula falsa, colocava, trazia a verdadeira, e você ia, botava um, mandava um entrar e botava e trazia outra. Botava e trazia outra, e por aí vai. Era desse jeito. Então, há fraude de toda forma. Mas a urna eletrônica, ela tem a sua legitimidade. Inclusive, essa carta é uma espécie de oficialização e reafirmação de que vale a pena votar e que ela é O que confiável. está faltando é o seguinte, eu acho que eles pecaram em não colocar, mesmo que fosse 30% das urnas, como eles disseram, que iria ter o voto, além do voto eletrônico, ia também Voto impresso. o voto impresso, quer dizer, caindo dentro de uma determinada urna lá, o cidadão não ficaria com o comprovante. Mas você elegeria, por exemplo, como fazem com os municípios brasileiros que recebem ajuda para o lanche dos meninos. Né? O que eles fazem, por exemplo? Na área de saúde fazem a mesma coisa. Né? Me lembrei da colega que trabalha nessa área lá. Eles fazem um sorteio e pensam, poxa, nós vamos pegar 3 urnas em Brasília, 2 urnas lá em Rondônia, mais uma urna no Acre, vamos pegar uma urna no Rio Grande do Sul, e sabe, alheio, e que tivesse coisa para contabilizar. Isso traria uma credibilidade enorme. Eu concordo, eu defendo o modelo que foi adotado, mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para essa eleição, não daria para adotar. É possível, mas, assim, o Congresso Nacional destinou orçamentariamente um recurso para 30% das urnas. E não foi feito, infelizmente. Eu acho que o infelizmente está exatamente, ninguém quer quebrar, sabe, a confiabilidade dessa urna. Ela facilita tanto a vida. Olha, eu fico imaginando aquele tempo de contar voto, um a um. E o neguinho ficar lá fazendo de 5 em 5, né? Para preencher fechando o quadradinho, jogando um no meio e contar, e tinha diferença, mano, velho. E muito. Né? Eu me lembro de uma eleição no meu interior lá, que o prefeito ganhou por 8 votos. Aí recontaram os votos, tudo de novo. Aí deu diferença de 13. Amigo, é impressionante. Né? Aí eles querem recontar de novo, porque já houve um gato aí. Meu Deus do céu. Tive um professor que dizia que... A urna eletrônica, não. Você viu Brasília, 19 horas, a gente já sabia quem eram os dois que iam para o segundo turno, quem eram os nossos candidatos, que basicamente tinham chegado na frente para deputado estadual, deputado federal, Quisalci e mais a menina Leila, já estavam eleitos como senadores da República. Poxa, isso facilita enormemente num país continental igual ao nosso. Meu Deus, 10 horas da noite a gente já sabia o resto, todinho, 99% no mínimo, naqueles estados onde tiveram eleições por mais 2 horas. Acre. O fuso horário de 2 horas. Então é impressionante isso, meu Deus do céu. Eu tive um professor que dizia que eleição com voto em papel, que você perdeu por menos de 5%, é fraude, pode pedir para recontar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Todo sistema eleitoral é passível de ser fraudado. A questão é, nós temos um modelo razoavelmente seguro, razoavelmente fácil para o eleitor votar. Pô, você vai lá, em 15 segundos você terminou seu voto. Em 30 segundos você terminou de votar. Eu abri esse programa falando, por exemplo, para que o cidadão vá votar. Isso. E de preferência votar mesmo. Né? Não deixar que os outros escolham para você, ou por você. Sem Aí dúvida. fala, poxa, eu não votei nesse cara. Tudo bem, vote em quem você confia. Temos 2 candidatos à presidência da República. Se você gosta mais dos belos olhos do Haddad, vote nele. Se você gosta mais da cara feia do Bolsonaro, vote no Bolsonaro. É uma escolha que você tem para fazer. No caso de Brasília, é a mesma coisa. Você acha que o governador deve continuar? Vote nele. Você acha que tem que ter mudança? Que vamos acreditar aí no Ibanez? Né? Vote nele. São Paulo, Dória, Márcio, Rio de Janeiro, né? Paz e Witzel. Né? Minas Gerais, tem o cidadão... Zema e o Anastasia. Rio Grande do Sul, mesma coisa. Quer continuar não reelegendo? Não reeleja.
Caramba, eu acho, sabe, é a manifestação popular. Isso se transforma numa só palavra: democracia. Para a gente arrematar, para fazer essa democracia acontecer. Começa, Matheus, para a gente arrematar de vez. Olha, é fundamental que a gente faça agora um compromisso total do país com a democracia, com as nossas instituições, com respeito ao Congresso, ao Supremo, ao Judiciário e ao voto, principalmente ao voto. Quer queira que ganhar ou que perder, tem que respeitar o resultado da eleição do voto. Não existe democracia com contestação da legitimidade de quem quer que seja que ganhou uma eleição. Quem ganhou, governa, quem perdeu, faz oposição. É a lei da democracia e assim tem que ser. Rócio. Celso, eu queria agradecer a você, o Matheus, a você de casa que está aqui nos assistindo e pedir para vocês que exerça seu direito cidadão, seu poder de cidadania, vá lá, escolha. Agora não é como o primeiro turno, que havia diversas opções, mas o primeiro turno escolheu os dois que poderiam representá-los no segundo turno. Então, esses foram os mais escolhidos. Então, optem por um ou por outro, mas exerça seu poder de cidadania, como Celso falou. Não deixem que outras pessoas decidam por você. Vá que a diferença seja de um voto, 2 votos, verdade. aí você vai Já se vi sentir isso culpado. acontecer também. Exatamente, acontece. Então, exerça o poder de cidadania. Abraço, Celso, abraço, Matheus, e a você de Voltei casa. a meu interior de novo para vereador, né? Aí o cara perdia por 3 votos, 4 votos, meia dúzia de votos, né? Porque, vamos dizer, o Rócio teve 200 votos, estou falando do meu interiorzinho mesmo, e foi eleito. E eu tive 154. Aí fica lá, poxa vida, o Matheus não foi para votar em mim, o Joãozinho que está na minha frente não foi votar em mim, o Mário não foi votar em mim, a Valquíria não foi votar em mim, mas dá. E aí você fica numa... Meu Deus! Briguei com a minha esposa um dia antes da eleição, ela não votou. Ai. O importante é votar e aguardar o resultado, não é mesmo? Esse aqui é o bom disso tudo. Esperar quem é que vai governar esse país, seja um, seja o outro, só aprenda uma coisa: exija os seus direitos e preste muita atenção nas promessas que esses caras fizeram, para cobrar depois. Vocês mesmo ouviram, por exemplo, o Matheus fez uma boa colocação aqui, mostrando que determinada coisa prometida vai ter um custo absurdo e que o cidadão não vai cumprir. Mas espera aí, vamos cobrar desse cidadão. Ora, bola, você disse, por exemplo, que vai ter um botijão de gás por R$49? R$49? Ô, cadê o botijão de gás por R$49? Cadê o meu salário mínimo acima de R$1.000? Cadê a minha pensão acima de R$1.000? Caramba, promessa é dívida. E promessa demais também, como diz o outro, brasileiro sabe bem disso, a gente desconfia, sabe? Vote com a razão. Escolha o seu candidato, seja ele quem for, mas cobre depois desse candidato, mas cobre veementemente. O brasileiro tem que parar com aquela história de nem lembrar de quem votou. O dia que a gente aprender isso, estaremos muitíssimo bem. Porque a partir do momento em que você disser para o deputado em quem você votou, parei de acreditar em você, não voto mais em você, estou fazendo campanha contra você, ele vai botar o pé no lugar certo. Agora, você não lembra nem quem votou, como é que você vai fazer uma cobrança? Note aí, ó, sabe, escreva num papelinho e cobre depois. Mas cobre veementemente, assim como vai votar veementemente. Um grande abraço.